meninas, paz do Senhor. Meu nome é Luana, eu sou aqui da cidade de Araranguá e através desse vídeo aqui no canal da minha amiga Tati, eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, que começa quando eu casei, há 10 anos atrás, e eu queria muito ser mãe, e esse ano eu e meu marido vamos estar completando 10 anos de casado, e quando a gente casou, eu já queria muito ter filho. Eu não queria esperar nem um pouquinho. E cerca de um ano e meio, a gente tentando, eu não engravidava. A gente viu que tinha alguma coisa errada, porque eu não menstruava, eu não ficava naqueles dias. E então eu vi que tinha algo de errado. Foi então quando eu fui no médico, há um ano e meio tentando ficar grávida. E a gente então descobriu que eu tinha o ovário policístico, que hoje em dia é muito normal, né? A maioria das mulheres estão tendo esse problema, ovário policístico. Não é nada muito grave, mas ele dificulta muito para a mulher engravidar. E no meu caso, tem mulheres até que menstruam, continuam menstruando, assim, raramente, mas ainda menstruam. E no meu caso, eu nunca menstruava, nunca menstruava. Eu nunca ficava naqueles dias nada. E se a mulher não menstruar, como vocês sabem, a mulher não ovula, não fica no período fértil. Então é onde o ovário policístico dificulta muito para a mulher engravidar. Então o meu médico disse que era tranquilo, que existiam tratamentos e tal. E então a gente iniciou o primeiro tratamento sem resultado. E então cerca de mais um ano e meio, eu realizei cerca de 4 tratamentos e sem sucesso. Então, num total de 3 anos tentando engravidar e não conseguia. E nesse período que eu estava fazendo os tratamentos, a minha mãe, que também é evangélica, ela estava fazendo visitas no presídio, na ala feminina, aqui da minha cidade. E ela e outra irmã, só que elas só pregavam. E as presas pediam muito alguém para cantar. E eu louvo na igreja. E a minha mãe sempre me pedia, filha, vamos no presídio com nós para te poder louvar. E eu dizia para minha mãe, eu não tinha preconceito nenhum, só porque eu não ia, porque eu sabia que eu ia ficar muito triste em ver mulheres que estão lá, mães, né? A maioria estão lá por tráfico de drogas, e eu ia ficar muito triste. Eu sabia que eu ia olhar aquela cena lá e aquilo ia me deixar muito abalada. E eu disse pra mãe, eu acho que eu não tenho, assim, o meu psicológico ele não é preparado para eu ver aquela situação, aquelas mães lá. E a minha mãe me contava que era, assim, muito forte os cultos que elas faziam lá. E eu sempre disse não. Eu sempre disse não. E só que também nesse período que eu tentava ser mãe, eu esquecia. Eu apelei para vários recursos e eu esquecia do único recurso que poderia me ajudar, que era Deus. E eu acho que até foi Ele que permitiu que eu esquecesse, porque eu nunca passou, assim, eu não me lembrava de fazer um voto, né, sabe, de fazer um propósito, nada. Eu tentei todos os recursos da terra, sabe, do médico. E quando, na minha última consulta, o meu último tratamento que não teve resultado, o meu médico me falou, ele assim, Luana, eu não vou te dizer que tu não vai engravidar, mas é bem difícil. Olha, só mesmo, ele até brincou, só mesmo um milagre. E realmente foi um milagre o que Deus fez na minha vida. Depois de eu ouvir isso do médico, eu peguei e a minha mãe novamente me convidou para eu ir no presídio. E ela disse assim, Luana, faz um propósito, faz um voto com Deus. Eu tenho certeza, eu nunca me esqueço do dia que a minha mãe me falou isso. Ela disse assim, Luana, eu tenho certeza que tu vai engravidar. Faz um propósito com Deus, vamos no presídio louvar. Aquelas mulheres precisam do teu louvor, elas precisam. Elas me pedem direto alguém para cantar. E então, tipo, num pedido de socorro, eu fiz o propósito. Eu fiz o propósito e orei uma semana. Eu moro na frente de uma igreja e eu congregava nessa igreja. Hoje eu não congrego mais, mas eu congregava nessa igreja e eu orei 7 dias de madrugada na igreja. Eu fiz o voto que se eu ficasse grávida, eu ia cantar no presídio.
Então, eu orei esses 7 dias e eu já dei os documentos, porque para entrar no presídio precisa de uma carteirinha e você precisa dar os documentos para fazer essa carteirinha. Eu me lembro que eu dei os documentos para minha mãe e a minha mãe foi lá, deu entrada na minha carteirinha e demorava cerca de uma semana para ficar pronta. Então, a minha mãe fez a minha carteirinha nesse período que eu orei de madrugada na igreja. Fiz o voto, orei de madrugada na igreja e a minha mãe fez a carteirinha. Quando ficou pronta, assim, gente, assim, eu até me emociono bastante quando eu lembro disso, porque eu me lembro que eu não esperei eu ficar grávida para eu cantar no presídio. A minha mãe fez a carteirinha e quando ficou pronta, a minha mãe disse, ó, Luana, tua carteirinha tá pronta, quando tu quiser ir. E eu acho que até ela pensou que eu ia esperar eu ficar grávida primeiro pra ir. Só que eu disse, não, então eu já vou, tá pronta, então eu já vou. Semana que vem eu vou com vocês. E gente, pra honra e glória do Senhor Jesus, assim, quando eu fui na outra semana, tá? Entre esse processo de fazer a carteirinha, de eu fazer o voto e de eu orar na igreja, foi cerca de 15 dias, pra mim ir a primeira vez no presídio. Então, cerca de 15 dias, quando eu fui a primeira vez que eu fui no presídio, eu já estava grávida e eu não sabia. Porque eu me lembro que eu disse pra mãe assim, ó, mãe, eu até vou. Quando chegou no dia de ir no presídio, eu disse assim, ó, mãe, eu até vou, mas eu tô com virose. Pra mim era virose. A mãe, se tu tá com virose, eu tô vomitando, eu não posso sentir o cheiro de nada que eu vomito. E só que a minha mãe também não se lembrou, a gente não se lembrou do propósito, não se lembrou do voto, e eu fui no presídio. Daí chegou lá, gente, o primeiro hino, quando eu vi aquelas mulheres lá, sabe, assim, às vezes a gente reclama um pouquinho assim da nossa vida aqui fora, mas quando eu vi aquelas mulheres lá, eu não consegui cantar nem o primeiro hino, eu só chorava. E elas inventaram de passar um café para quando terminasse o culto elas dar esse café pra gente. Nossa, e eu estava louvando quando elas passaram esse café. Vocês pensam aquele cheiro daquele café quando eu senti, eu tive que sair correndo pro banheiro para vomitar. E então foi essa trabalheira até do primeiro culto que eu participei lá no presídio, porque eu já estava grávida e eu não sabia. E eu levei mais uma semana ainda para me cair a ficha que poderia ser gravidez. Porque só quem é uma tentante sabe que a decepção que é de fazer tantos exames. Eu, pelo menos em 3 anos, eu devo ter, olha, gastado horrores com exames, porque eu não podia ficar com uma dorzinha de cabeça, um enjoo, que eu já ia fazer do exame na esperança de que desse positivo. E a gente sabe como é que é a decepção de tu pegar e dar negativo. Então, como eu já tinha feito tantos exames, nem caiu a ficha de gravidez. E não me lembrei do propósito, não me lembrei do voto. Eu peguei e naquele, passei, vim embora do culto. E no outro culto da outra semana, eu e a minha mãe, eu ainda estava vomitando. É que a minha mãe, nós no carro vindo do culto do presídio, a minha mãe assim, Luana, sabe que tu tá grávida? Deu assim, ai! Eu falei bem assim, ai, eu não vou gastar dinheiro com um exame. Até porque se eu pedir mais dinheiro pro Diego pra fazer mais um exame, ele não vai me dar. Daí a minha mãe assim, tá, e se eu pagar pra ti, tu faz? Deu assim, se tu pagar pra mim, eu faço. A gente saiu do presídio, a gente pegou, foi num laboratório, eu fiz o exame, só que não esperei o resultado, eu dei o meu telefone e fui embora e esperei lá na casa da minha mãe o resultado. E só que eu, crente que ia dar negativo. Eu peguei, quando eles ligaram, eu atendi. Eu disse, não, pode, eu mesmo, pode falar. E a guria do laboratório disse pra mim, parabéns, mamãe, deu positivo. Gente do céu, eu caí pra trás na cadeira. Eu me lembro que eu caí sentada, a sorte que tinha uma cadeira atrás de mim. Eu caí sentada e eu comecei a chorar. E a guria no telefone comigo do laboratório e eu não conseguia nem falar com ela. E, nossa, assim, foi muito forte porque foi muito emocionante. Eu não imaginava que Deus ia agir tão rápido. Ele ia fazer um milagre tão rápido. E eu fiquei assim, nossa. E eu pedia sempre que assim que o meu primeiro filho fosse uma menina. E o meu primeiro filho foi a Valentina. Hoje ela tem 7 anos. Ela fez em abril agora. Ela tem 7 aninhos.
E assim, eu digo para vocês que vale muito a pena esperar. Porque se você tá com esse propósito, com esse, sabe, com essa vontade de ser mãe, e você tá debaixo de uma promessa, você tá debaixo da mão do Senhor, se você fez um propósito, se você tá orando, vale a pena esperar. Eu sei que é sofrido, porque os 3 anos que eu tentei foram os 3 anos mais tristes da minha vida. Eu chorava direto, sabe, a minha mãe às vezes me pegava chorando. Assim, às vezes várias amigas minhas ficavam grávidas e quando eu sabia, eu queria ficar feliz por elas, mas eu ficava feliz por elas e triste por mim, porque não chegava a minha vez. Mas eu digo que vale a pena esperar mesmo. É como diz aquele hino, é como fala a Bíblia também, que Deus pode realizar muito mais aquilo do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E eu creio que através desse meu testemunho, eu sei que vai aumentar a fé de muitas mães, muitas tentantes que estão tentando ser mãe. E outro detalhe que eu quero contar para vocês é que nesse propósito que eu fiz, eu fui mãe da Valentina, né? E depois que eu tive a Valentina, eu continuei com o ovário policístico, eu não menstruo. Só que mesmo tendo esse problema, eu ainda tive a Johanna, que hoje tem 5 aninhos. E eu também não, porque os médicos dizem que conforme, se tu ter mais de uma gravidez, a tendência é o ovário policístico, sabe, curar naturalmente com as gravidez. E eu, com a gravidez da Valentina, eu não melhorou em nada, eu continuei com o ovário policístico, mas eu ainda tive a Johanna, que ela tem 5 aninhos, como eu falei. E mesmo com a gravidez da Johanna, eu ainda tive não fui curada, tive a Helena, que hoje tem 3. E por incrível que pareça, mesmo tendo esse problema ainda, porque eu ainda tenho esse problema, o meu menino, ele fez 2 meses, dia 1º de maio, ele completou 2 mesinhos, e eu tive então o Ciro Lorenzo. Então, gente, mesmo tendo esse problema, porque eu ainda tenho, tá? É um detalhe assim bem forte da minha história, porque eu ainda tenho o ovário policístico, eu nunca fico menstruada, tá? E só mesmo na minha quarentena das minhas gravidez, eu tive 4 filhos, sabe? Eu acho que Deus... irmã Luana, então Deus não te curou quando tu fez o propósito ali da tua primeira filha, que foi a Valentina? Deus não me curou. Ele fez melhor, ele me deu os meus filhos com os meus problemas para mostrar que ele é Deus. Que ele pode... Ele disse assim, não, Luana, eu não vou te curar porque eu acho que isso seria muito fácil. Eu creio que Deus pensou assim, eu não vou te curar. Eu vou te deixar com o problema e vou te dar filhos com o teu problema. Então, gente, assim, eu posso dizer para vocês que eu ainda tenho o problema, eu não fico menstruada, eu tenho o ovário policístico, e só que eu fui mãe de 4 filhos. E eu costumo dizer que eu nasci para ser mãe deles. Eu nasci para ser mãe da Valentina, da Johanna, da Helena e agora do Ciro Lorenzo. E eu sou uma mãe assim muito completa, muito realizada. E é por isso que eu digo para você, através desse vídeo, que vale a pena esperar. Vale a pena esperar a hora do Senhor. Porque quando eu esperei o momento do Senhor me dar aquilo que eu queria, foi muito melhor do que eu estava pedindo 1 e ele me deu 4, né? Então, por isso que eu digo, vale a pena esperar. Vale a pena você confiar no Senhor. Ele nunca se atrasa, ele nunca faz nada errado. Se você ainda não foi mãe, não é a hora do Senhor, mas eu creio que vai chegar um momento de Deus na tua vida, e eu quero que, através desse testemunho, aumente a tua fé, que está me escutando nesse vídeo agora, você que está vendo, aumente a tua fé, e que você continue firme, não desanima, não fica triste, porque o momento de Deus na tua vida vai chegar, e eu creio nisso, amém? Bom, que eu espero que esse vídeo, como eu falei, aumente a tua fé, e esse meu testemunho sirva para várias mamães aí que estão tentando. E não esqueça, vale a pena tentar, vale a pena esperar no momento